Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, vereador reeleito para um novo mandato, ele que foi presidente do Legislativo de Nova Friburgo no último biênio. Max Bill encontra um espaço na agenda para bater esse papo com a nossa comunidade. Max, seja muito bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela expressiva votação, triplicou a votação em relação à eleição anterior, que demonstra um mandato muito bem realizado e uma avaliação também muito positiva como presidente do Poder Legislativo de Nova Friburgo, que deseja boas-vindas e muito sucesso. Obrigado, Marcelo. Foi um grande prazer estar aqui, poder bater esse papo, falar um pouquinho desse primeiro mandato, da expectativa para esse segundo. Realmente foi assim, uma votação até que de certa forma surpreendeu a gente. A gente fez uma campanha sem grande estrutura, sem fundo partidário, com a ajuda dos amigos e, graças a Deus, o resultado foi muito bacana. Você acha que o Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ajudou na sua votação? Não tenho dúvida disso, né? Tá todo mundo empolgado, foi um ano de vitória. Aquela energia crescente. Positiva, né? A gente mais feliz para fazer campanha, então foi muito bom. Muito bom. Max, vamos começar sobre a presidência, né? Você assume a presidência no último biênio, né? 2023, 2024, e você realiza um trabalho de, pelo menos que a gente pôde perceber, né, de pacificação, de equilíbrio. Como é que foi essa experiência? Tão jovem como vereador, no primeiro mandato já assumir a presidência? Eu costumo falar que acho que foi a maior responsabilidade profissional que eu recebi, a maior oportunidade da minha vida. Você liderar o Poder Legislativo de Nova Friburgo, você sabe bem, conhece internamente, é um grande prazer, mas é um grande compromisso. Acho que a gente conduziu bem, a ideia realmente, sabe que os últimos 2 anos são anos mais difíceis, porque tem o calor da eleição. Pré-eleitoral e eleitoral. Exatamente, até acho que por isso foi escolhido o meu perfil, para a gente conseguir pacificar, e acho que conduzi bem, demos um espaço para a oposição trabalhar. Todo mundo sabe que o Max Bill é um vereador de base, mas como presidente a gente fez questão de manter a independência do Poder Legislativo. Tanto é que nessa eleição a grande parte da oposição queria o meu retorno. Então acho que a gente conseguiu conduzir bem, parceria com o Poder Executivo, construção com o Poder Executivo, e o resultado eleitoral demonstrou isso, mas mantendo a independência da casa. Então esse foi um papel importante realizado no biênio que você presidiu. E aí, olhando de fora, eu considerava que seria uma tendência natural você ser reconduzido à presidência. Você fez uma presidência equilibrada, ouvindo tanto situação quanto oposição, respeitando a lei orgânica, o regimento interno. E isso não aconteceu, né? A gente teve a primeira sessão em que houve a eleição, parabenizo também, né? O novo presidente Dirceu Tardem, e Max Bill, que aparentemente seria uma tendência natural ser reconduzido à presidência, até porque você faz parte de um outro partido da base aliada, que é o MDB, se eu não me engano, que também tem o vice-prefeito, que é também do MDB. O que você considera ter ocorrido ali para que isso não tenha se efetivado? Na visão, como a gente chama, né? No senso comum, era uma tendência natural. Né? Sim. E confesso que esse também era o meu pensamento pessoal. A gente tinha uma boa articulação com os vereadores que foram reeleitos, que é uma parte significativa. Eu já vinha conversando com novos vereadores, e era uma tendência. O PL teve uma votação muito expressiva, conseguiu eleger 6 vereadores, um prefeito com uma votação histórica, e decidiu ocupar esse espaço. Eu confesso que fiquei muito decepcionado, conversei com o prefeito Johnny Maico, e falo isso abertamente porque tive essa conversa com ele. Queria permanecer, acho que a gente realizou boa parte daquilo que a gente se propôs, mas tinha coisas a realizar. Mas são decepções que você tem na política. Entendo também como o jogo é jogado. Dei um passo para trás, recuei, a parceria com o prefeito Johnny Maico permanece, mas ainda tenho a pretensão de um dia retornar. O novo presidente que assume Dirceu é um grande amigo, uma pessoa muito carinhosa, é unanimidade na Câmara de Vereadores, todo mundo gosta do Dirceu. Já me coloquei à disposição dele, o que ele precisar, de participar, de poder ajudar, e a gente acabou de concluir algumas coisas que a gente precisa fazer na Câmara. Importante, né? Como falei, havia uma expectativa de permanência do Max, até porque eu, particularmente, vereador, tenho uma visão de que o resultado eleitoral ele não depende de um único fator.
Se a presidência do Legislativo, no segundo biênio do mandato anterior, não tivesse sido equilibrada, organizada e bem conduzida como você fez, muito provavelmente as condições de competitividade teriam sido outras. Então, parte do resultado dependeu também da boa condução. Então, houve muitas pessoas perguntavam, mas por que não permanece? Mas, da mesma forma, né, a gente torce sempre pelo sucesso de Nova Friburgo e desejar ao novo presidente, vereador Dirceu Tarden, que tenha um sucesso também no seu exercício do mandato. A preocupação que fica é um excesso de concentração de poderes em um único partido, né? Quando a gente fala em partido, a gente fala em estrutura partidária, em sistema partidário, sistema eleitoral. Foi uma votação expressiva. Eu me recordo até que em 2004, quando houve a eleição para o Legislativo, o PSB, à época, fez 4 vereadores, 1/3 da Câmara, muito parecido com essa. E o presidente não foi do PSB, porque havia o entendimento da importância de você distribuir para que mais pessoas pudessem construir o futuro da cidade, né? Assim, é uma reflexão que eu me permito fazer, porque a gente também, como analista da cena política de Nova Friburgo... Né, sem dúvida, saudade, assim, o MDB foi um partido que caminhou com o prefeito Johnny Maico, né? E fez a segunda maior bancada. A gente conseguiu eleger 3 vereadores. Votação expressiva. Uma votação expressiva. Então a gente queria brigar por esse espaço, né? Não foi possível. E vamos construir para frente. Bola que segue, né? Bola que segue. Isso. E quais foram as grandes conquistas do primeiro mandato, vereador Max, que permitiram que você triplicasse a votação? Eu costumo falar que ser eleito vereador não é fácil, tanto que há muitas pessoas que se candidatam e não conseguem se eleger. Então, ganhar uma eleição não é fácil. Ser reeleito é mais difícil ainda. Triplicando a votação, aí muito poucos devem ter conseguido. Então, aqui você atribui esse resultado tão expressivo. Eu destaco assim, o meu mandato em 2 momentos. O primeiro biênio, de muita atuação legislativa, de muita visita aos bairros, né? Então, presente nas comunidades, conversando com todo mundo. E o segundo biênio da presidência, você acaba diminuindo. Se você fizer o comparativo lá de legislação, realmente cai, porque você também está focado na questão administrativa, né, da casa. Mas eu aprendi uma coisa com o vereador Zezinho do Caminhão, que fica até de conselho para as pessoas que estão assistindo a gente, que desejam um dia, né, ser candidato a vereador ou qualquer outro cargo eletivo. Gostar de gente, você tem que gostar de gente. Com a ferramenta do WhatsApp, o telefone é o tempo inteiro. Eu tenho mania. 7 dias, 24 horas por dia. Eu tenho a mania de ter que responder. Todo mundo que mandou mensagem naquele dia, eu até o final do dia consegui responder. Às vezes demora mais um pouquinho, mas essa é a regra. Então, assim, atender, escutar, trabalhar pelos nichos que você acredita, né? Acho que a gente trabalhou bastante no desenvolvimento econômico. A lei da liberdade econômica, eu lembro, lei da liberdade econômica foi importante. Um grande ganho para o município. Em termos de legislação, você considera que tenha sido a mais relevante? Sem dúvida, a mais complexa, né? Que a gente debateu com a sociedade. Eu acho que foi, sem dúvida, a mais relevante. E na presidência, o que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer nessa primeira oportunidade? Olha, uma de cara, a reforma do nosso prédio, que é um prédio que realmente já está precisando da reforma. Não aconteceu porque a sessão está vencendo agora, salvo engano, esse ano, 2026. E eu estava articulando junto com o Poder Executivo para a gente, né, prorrogar o prazo e aí a gente fazer um investimento com segurança. Então isso ficou faltando. A Câmara Verde, a gente avançou em alguns pontos, mas eu queria ter avançado mais. Um ponto também que eu pretendia aprimorar, né, numa reeleição de presidência. E o aumento para os servidores. Esse também era acho que a gente ia fechar com chave de ouro com esses Era 3. O que você faria agora? Era o que eu estava pensando em fazer agora. Mas será que o novo presidente assume suas pautas? Eu acho que são pautas interessantes, né? A melhoria da estrutura, um salário mais adequado para os servidores e comissionados. Eu acredito que ele vai caminhar nesse sentido. Estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade o vereador Max Bill, reeleito para um novo mandato, segundo mandato do vereador, com uma votação muito expressiva, triplicou sua votação em comparação à eleição anterior. Ele que ocupou também a presidência do Legislativo no último biênio, 2023-2024, e se notabilizou por uma postura bastante equilibrada, serena, e que contribuiu para os trabalhos legislativos, também para a governabilidade do município, sem abrir mão também do papel de apoio aos vereadores que tiveram uma postura mais fiscalizatória, o que é muito importante na construção de uma democracia mais forte, mais participativa, em que não haja uma sobreposição e nem uma
força superior de um poder sobre o outro, mas sim ações complementares. Harmonia, independência, enfim, são elementos fundamentais na construção de um bom mandato, e o vereador Max Bill alcançou esse resultado. Nós parabenizamos aqui em nome da TV Cidade. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje o vereador Max Bill, reeleito para um novo mandato, uma votação muito expressiva. Ele foi presidente do Legislativo no biênio anterior. Vereador Max, você comentou no primeiro bloco sobre a votação expressiva do prefeito Johnny Maia, a maior votação da história de Nova Friburgo, 67 mil votos aproximadamente, se não me engano. A que você atribui essa votação tão expressiva, né? Embora nós tenhamos tido aí 5 concorrentes, né? Entre eles o próprio Johnny. Eu me recordo que em 2012 o Johnny foi candidato a vereador, teve 400 votos, não se elegeu. Em 2016 ele se elege com algo em torno de 1.500, 1.600, se não me engano. Na primeira eleição para prefeito, em que ele consegue a vitória, ele teve em torno de 22 mil votos e mais do que triplicou. Seguiu um pouco o seu padrão, né? Triplicou. A que você atribui, né? Considerando que o primeiro ano, na avaliação que se fazia à época, foi um ano, primeiro ano da gestão do prefeito Johnny, foi um ano muito confuso, com muitas informações contraditórias, o episódio da Itapemirim, que marcou e até hoje é motivo de comentários nas ruas da cidade.
Mas dali em diante acontecem algumas situações. Eu queria que você, agora saindo um pouquinho da posição de vereador, entrando na posição de analista, quais são as suas visões a respeito? Acho que você fez um comentário que explica um pouco sobre isso. Me recordo que o primeiro ano de muita dificuldade, e aí para a gente também, um primeiro mandato de vereador, pouca experiência. O mesmo aconteceu com o prefeito, que ele sai do legislativo, vai para o executivo, que é uma realidade totalmente diferente. Ele era um vereador muito combativo, muito crítico. Tenho certeza que hoje o Johnny, se ele voltasse a ser vereador, ele deixaria de fazer algumas críticas que ele fez ao Renato, por entender quando você senta na cadeira, a dificuldade é muito grande. Me recordo que logo com uns 3 meses eu me aproximei bastante do prefeito. A avaliação popular naquele momento não era boa, mas eu olhava assim, e aí com todo respeito, um rapaz promissor, trabalhador. Eu chegava na prefeitura, estava 10, 11 horas da noite, querendo acertar, querendo aprender, querendo corrigir. Eu falei, esse prefeito tem futuro, porque é um cara trabalhador, correto, honesto, e eu acho que vai dar bom. E me aproximei. Tanto é que ele chegou, assim que o Marcinho saiu da liderança de governo, ele me ofereceu a liderança. Até então você nem tinha relação com ele? Não, nenhuma, não conhecia? Zero. Conheci durante o mandato. E eu não aceitei naquele momento, achei que eu não estava preparado, Uma liderança de governo, você tem que estar preparado para os embates, entender toda a dinâmica. Então, como se diz popularmente, o couro come. O couro come. Eu falei assim, não estou preparado para isso ainda não, vou aprender, vou ficar aqui como espectador aprendendo mais um pouquinho e depois a gente vai para esses embates. Mas ele arregaçou a manga. Quem chega uma votação dessa não tem como não ter um bom trabalho, a avaliação positiva da população. É porque o prefeito realizou uma boa gestão. Tem 1,8 que a gente critica, é natural, a gente discorda em algumas coisas, mas um bom trabalho. Acho que a ida do Rodrigo Ascoli, hoje atual vice dele, complementou, algumas questões, principalmente de articulação política. O Ascoli é muito bom nisso, é muito jeitoso, tem um carinho dentro do cenário político. Então ele traz essa envergadura, a aproximação com o empresariado. O Ascoli conseguiu fazer isso. O doutor João, que também era do meu gabinete, o Johnny acabou levando para ser o procurador. Então, botafoguense também? Botafoguense, ele trouxe a segurança jurídica, então o cenário foi ficando mais adequado. De repente permitiu também ao Johnny sair um pouquinho da parte administrativa, ir para a rua, tá com a população. Acho que ele é especialista nisso, isso ele vai deixar para o próximo prefeito, a régua lá em cima. O Johnny escuta, o Johnny está na rua, conversa com a população. E fala a linguagem do tempo da rede social, Exatamente. Excelente, a rede social sabe vender a imagem dele, o trabalho que ele realiza muito bem. Então, assim, eu acho que vai nesse sentido. O Friburgo estava carente de um prefeito mais próximo e o Johnny entregou isso. Eu costumo brincar com a época que eu estava no Avante, o Johnny gosta tanto de conversar com as pessoas, ele conversa com profundidade. E a gente sabe que a vida de prefeito, de vereador, muitas vezes você tem uma conversa um pouco mais rápida, porque a quantidade de pessoas que você tem que atender. E a reunião do Avante tinha acabado, eu já tinha saído da reunião e o Johnny ainda estava lá conversando com as pessoas. Então, assim, esse carisma do dia a dia também acho que contribuiu. Além da boa gestão, trabalha muito bem a imagem e tem esse carinho com a população. Você tocou em todos os pontos que você citou. Eu comento com pessoas próximas que o Rodrigo Ascoli, que eu conheço já há muito tempo, quando eu atuei na prefeitura pela primeira vez em 2001, 2002, ele era um jovem recém-formado em advocacia e dando os primeiros passos, Já demonstrava ali uma capacidade, um talento e se profissionalizou ao longo do tempo, teve experiências executivas no próprio legislativo. E quando o Johnny o leva para a gestão, eu costumo dizer que o Ascoli levou racionalidade administrativa para a gestão e teve um papel importantíssimo nessa estabilização, porque se fosse mantido aquele padrão do primeiro ano, talvez a votação de 2024 fosse menor do que de 2020, mas ele conseguiu, graças a isso. E você também tocou num outro ponto importante, nós vivemos hoje um mundo digital, Os especialistas falam isso. Você tem o mundo físico, que é esse aqui, mas vocês devem estar vendo aqui, para nós que estamos aqui presencialmente, é um fundo verde, é o chamado chroma key, mas para vocês que estão aí, é um fundo visão e ação, todo digitalizado. Então a gente vive uma sociedade hoje que tem o físico, mas que tem uma importância muito grande do digital. E o Johnny, ele conseguiu estruturar um Instagram, principalmente, as suas redes sociais, de uma forma
importante no seu exercício como vereador, e aí eu concordo contigo, as críticas que ele fazia eram alguns tons acima, Sim. e eu já ouvi esse comentário também de pessoas que falam que se... Ele já comentou com pessoas, né, que se ele estivesse hoje numa função legislativa, ele teria um outro olhar, mas natural. Quando você está no... Por exemplo, você passou pela presidência. Antes de você passar pela presidência, a sua visão em relação à presidência Sem dúvida. o próprio exercício do papel do vereador. Quantas pessoas, quando chegam na Câmara Municipal, caramba, eu pensava que eu tivesse muito mais poder, tivesse muito mais condições, enfim. Isso tudo é uma construção com o tempo, né? E você Posso te contar um bastidor da saída do... Não só um, pô. Quanto você quiser. Do Rodrigo Acho. Eu tive uma certa participação. Um dia que ele foi entrevistado, você pode perguntar. Eu lembro que ele estava muito na dúvida se ia, se não aceitava, né? A questão da Itapemirim, estava uma grande confusão ali. Alguns falaram à época que ele era louco de aceitar, porque ele estava numa zona de conforto na Câmara. Exatamente. Muito querido, né? Eu acho que ele é muito querido, há muito tempo procurador da casa. Uma vez eu chamei ele no meu gabinete e falei assim, vai lá, ajuda o Johnny. Eu vou disputar a presidência, se tudo der errado lá, você volta para ser o procurador. Aí, acho que foi uma das coisas que ajudou ele a tomar a decisão. Ele se sentiu mais seguro. Aí ele falou assim, mas eu vou levar o João. O Johnny já estava querendo levar o doutor João há muito tempo. Um jovem, né? Mas eu queria, porque ele me ajudava muito na parte jurídica, a gente fazia as construções legislativas, então assim, eu não queria liberar. Encontro o João direto na academia. Bom menino, gosto muito dele. Ele é muito bom, um futuro tremendo. Acho que nem fica no cenário político, né? Deve realizar um concurso público, ele tem um potencial muito grande. Muito educado, muito atencioso. Então, agora a parte do programa Bastidores da Política. Eu lembrei até da coluna do Máximo no Jornal Voz da Serra, né? Muito interessante. Mas, assim, eu costumo falar que o que aparece nas sessões, o que aparece nas publicações, obviamente é a parte mais visível, né? Para que aquilo apareça, você tem toda uma construção. A própria eleição, né? O eleitor, em geral, ele presta atenção na campanha faltando 10, 15 dias. É verdade. Mas quem está no cenário precisa estar afiliado 6 meses antes, precisa ter a garantia de que existe ali uma nominata de candidatos que permite, por exemplo, fazer essa projeção de 2 ou 3 eleitos. Né? Então é um trabalho, né? E tem técnicas próprias. Né? Quando eu decidi participar do cenário político, uma coisa que eu não abri mão era ter voz no partido, para decidir exatamente isso. Quando você participa de uma chapa que você não interage na montagem dessa chapa, você fica à mercê da tática dos outros. Então, assim, ou o jogo é muito aberto, quando você vai conversar com o presidente do partido, nossa tática é essa. Mas eu preferi sempre ter um partido próximo. Né? Fui o presidente do Avante, depois o Vitor, que é o meu secretário-geral, foi presidente do MDB. Então, assim, a gente tinha essa participação. Graças a Deus, assim, o que a gente prometeu, a gente conseguiu cumprir. A gente falava para todo mundo, no MDB, você precisa de 1000 votos para eleger. E existe 2 a gente vai fazer, pela nominata que a gente está montando, e existe uma grande chance de fazer o 3º. É só todo mundo crescer um pouquinho. Era uma eleição que a tendência era crescer, porque você tinha menos candidatos. Sim. Então, a nossa projeção era exatamente essa, e deu tudo certo. O último entrou foi o Bruno Silva com 1.060 votos. Votação expressiva também. E uma pessoa muito importante, pelo que eu acompanhei nos bastidores, o Valente, né? Que acompanhamos de perto. Muito. Valente é uma das mentes políticas mais aguçadas de Nova Friburgo. Em geral, aquilo que ele... Tanto é que nós fizemos ao vivo a apuração das eleições e o próprio Valente ia comentando, eu falei que isso ia acontecer, Por quê? Porque ele trabalha com números, com tendências, com estatísticas. O Valente foi, assim, um ponto fundamental. Toda essa estratégia que foi elaborada, teve a participação direta dele. E eu, às vezes, até falava assim, rapaz, você está montando um partido muito forte, né? Até pensando em mim. Falei, tá meio pesado. Ele falou, vamos embora, vai, porque a gente vai conseguir fazer 3. Né? E a sua chance de estar entre os 3 é muito grande. E quando consolidou a eleição de 3, eu lembro do rosto de satisfação dele, e eu falei que era possível. É verdade. Isso é muito legal. E aí é isso, você, para fazer uma boa atuação política, você precisa ter também uma boa base técnica. E a base técnica envolve a proximidade de profissionais especializados. Né? Em Nova Friburgo, Valente, Carlos José dos Santos Valente
que jogava futebol comigo na CEF nos anos Joga 80. bola? Joga bola? Valente não era lá um bom jogador, eu gostava muito do churrasco, né? É a minha especialidade também. Mas é uma pessoa querida, tricolor como eu, enfim. Então é uma pessoa que tem uma competência técnica e que deve ser ouvida. E eu sempre ouvi o Valente. Depois da primeira, eu disputei 7 eleições, de 2004 a 2016. A partir da minha segunda eleição, todas as eleições eu conversava previamente. Uma das conversas-chave, um dos cafés que eu tomava antes de tomar decisões era com o Valente para poder modelar. E deu certo, né? Tive 3 mandatos consecutivos, sempre tive boas votações para deputado. E nessa construção, a credibilidade do Valente ajudou muito. Muito, né? Muita coisa, porque assim, o MDB tinha pouco a oferecer, a gente não tinha segurança do fundo partidário, né? Tanto é que apenas 2 candidatos conseguiram o fundo partidário, mas o que a gente vendia para os possíveis candidatos era a organização, e nisso passava pelo Valente. Sem dúvida. E aí não deu outra, né? E a gente conseguiu uma boa nominata graças à credibilidade dele. E é cri-cri, hein? Com o negócio de documento. Tem que fazer carinho nele, tem que ligar. rapaz. Mas foi pessoa bom. querida e excelente profissional. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o vereador Max Bill, reeleito para um novo mandato, triplicando sua votação, tendo realizado uma excelente presidência do Legislativo. E já retornamos com o terceiro e último bloco para concluirmos esse papo tão especial com o vereador. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524.
Retornamos com Visão em Ação, lembrando que pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com, pelo WhatsApp 999175577, você pode sugerir pautas, assuntos para a nossa programação. Estamos recebendo hoje aqui na TV Cidade o vereador Max Bill, reeleito para o novo mandato, com uma votação expressiva, triplicou a votação. Ele que foi presidente do Poder Legislativo no último biênio, 2023-2024. Max, estamos gravando no dia 22 de janeiro de 2025, 4 anos de novo mandato pela frente. Quais são as suas expectativas para esse novo período? Espero dividi-lo em 2 períodos, como foi o meu primeiro mandato. Então, sim, acho que nesses 2 primeiros anos, trabalhar muito a parte legislativa, né? Avançar muitos projetos que eu imagino, ser um vereador atuante na tribuna, estar visitando os bairros, tudo aquilo que a gente fez nos primeiros 2 anos do primeiro mandato. Para o segundo, aí confesso que ainda tenho uma vontade de retornar à presidência. O cenário talvez seja favorável, é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas eu não escondo esse desejo para todo mundo. A gente espera que a prefeitura continue avançando, acho que o governo do Johnny Maia foi um governo de avanço, e que ele consiga avançar ainda mais, utilizar a experiência que ele teve, né, dos 4 anos. Hoje ele vai para um segundo mandato com conhecimento da máquina pública muito maior, que ele continue avançando e de antemão já me coloco um parceiro com relação a isso. Um setor que eu dialoguei um pouco no primeiro mandato e sinto que hoje ainda tem dificuldade de atuar no nosso município é o setor de construção, a construção civil. Eu acho que vou me dedicar a esse setor também, é um setor que gera emprego, né, que aparenta, né, o crescimento do município, então é um setor que a gente pretende trabalhar, ajudar muito. E, evidentemente, desenvolvimento econômico, costumo dizer que para mim é o essencial, você gerando oportunidade de emprego, você gerando, né, a possibilidade do trabalhador ter seu emprego e construir sua família de maneira mais tranquila, mais adequada. Isso reverbera na saúde, na educação, no esporte. Então, assim, continuar nessa toada. Vereador, você se notabilizou no primeiro mandato e pela sua fala a gente percebe que você busca um ponto de equilíbrio, né? Mas a gente ainda vive uma sociedade brasileira, estadual e até mesmo local muito polarizada, né? Entre 2 grandes segmentos, até mesmo partidários. Você tem o PL de um lado e o PT do outro. Como é que você se visualiza daqui por diante, considerando que em 2026 a gente tem eleições presidenciais, eleições para governo do estado, deputado, federal, estadual, senador, enfim. Você pretende permanecer nessa busca de um ponto de equilíbrio? Ou algumas pessoas falam que para você poder ter maior popularidade, você precisa estar atrelado aos polos que acabam gerando uma visibilidade maior? Como é que você avalia essa questão? Minha atuação pessoal, se eu puxasse para um dos 2 polos, não seria o Max. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho diálogo com a Maiara é uma amiga minha pessoal, frequenta minha casa, eu tenho com o vereador Isaac Demani, né? Eu percebo, se a gente olhar essas primeiras sessões extraordinárias, eu não gosto desse debate, vou ser muito sincero. Muitas vezes fica um debate politizado e às vezes as questões do município ficam de lado. Então, assim, eu sou um vereador de centro, acredito que o centro ajuda a dar governabilidade exatamente nesse sentido. Quando você tem um governo de direita, o centro ajuda a trazer ele para o equilíbrio. Quando você tem um governo de esquerda, o centro ajuda a trazer para o equilíbrio. Então, acho que esse é o papel do centro, é equilibrar essa divergência. E hoje, como você disse, está muito polarizado. As sessões têm percebido... Já começaram quentes, né? Já começaram quentes e o debate vai para esse caminho. E até o vereador Cristiano Guenin fez uma intervenção, que também é um vereador de centro. É uma discussão que não leva a gente a lugar nenhum. Vamos debruçar nos problemas da cidade, naquilo que a gente tem que desenvolver e esquecer um pouquinho esse debate politizado. Que acaba gerando muito mais cisões, né, do que propriamente soluções. Enfim. E agora, considerando que o desenvolvimento econômico é uma pauta, né, quais são os principais projetos? Você é uma pessoa que tem uma proximidade também com o setor turístico, gastronômico. O que você visualiza, né? E a própria implementação, você entende que a Lei de Liberdade Econômica, que foi um ponto alto no seu mandato anterior, ela já está plenamente implantada aqui em Nova Friburgo, ainda precisa avançar mais? Como é que tem sido essa expectativa?
Bem, vamos lá. Sobre desafio, a gente já tem um desafio que é urgente. Eu tenho conversado muito com o polo gastronômico e hoje a gente tem uma limitação de horário de funcionamento. Dentro de uma cidade turística, não considero adequado. Sei que teve uma participação do Ministério Público e recebeu reclamação de alguns pontos da cidade, de bar e restaurantes que ficavam com música ao vivo até muito tarde, aquela grande confusão. Eu acho que a gente tem que rever, né, esse decreto da Prefeitura, no sentido de, primeiro, que ele não é muito claro, né? A gente tem conversado, tem dialogado, ele não é muito claro. Se você tiver música, né, no seu estabelecimento, você tem que fechar até determinado horário. Mas se você for um restaurante que não coloca música, você pode ultrapassar aquele horário. Então, assim, mas o dia que eu não tiver música, eu posso... ainda está muito confuso, né? Muito confuso e subjetivo. A gente já iniciou o contato aí com a Procuradoria, através do Procurador Dr. João. Vamos até o Ministério Público para entender melhor e tentar flexibilizar. A gente tem uma cidade turística, então, assim, você limitar esse horário, eu acho que vai trazer prejuízo para a cidade. Não sou contra o ordenamento, acho que música tem que ser até determinada hora. Agora, você impedir que um estabelecimento fique funcionando é um tiro no pé e tenho certeza que vários vão fechar, porque muitas vezes aquela hora que passa um pouquinho é o que garante o lucro dele do dia. Com relação à lei de liberdade econômica, acho que tem que avançar, né? Avanços aconteceram, é uma lei para quem não conhece, possibilita, por exemplo, de algumas atividades que são aquelas consideradas de baixo risco, de sequer ter um alvará, né? Basta fazer a inscrição municipal e ele já pode ter sua atuação. O governo federal, época que fez essa legislação, o município ele regulamenta, e aí pode regulamentar através de decreto ou de lei. Eu puxei a bandeira, até porque acho que traz uma segurança jurídica maior, né? A lei é mais robusta, né? Mais perene do que o decreto. A gente fez um diálogo com o Sebrae, com a Cianf, então, assim, você faz um diálogo mais amplo, entende os setores que, né, de acordo com as nossas vocações, que pode ser beneficiado, e eles acreditavam que teriam um crescimento econômico até 7%. Né? Eu não tenho esses dados ainda no município, mas não tenho dúvida, né, que a gente teve um crescimento. Tem alguns estudos que foram realizados que Friburgo deu um salto grande, tanto na abertura de empresas como na geração de empregos. Fundamental, né? Nova Friburgo tem essa característica de formação empreendedora, de geração de empregos, e a nossa diversidade econômica, né, a gente não fica apenas atrelado a um único setor. Né? Temos setor têxtil e confecções, setor metal mecânico, turismo, gastronomia. Costumo falar que o polo educacional da cidade, que vai desde da educação básica até o ensino superior, também tem um movimento importante. Enfim, são iniciativas que contribuem para quando você tem um setor em crise, o outro não está num mau momento e ele compensa a geração de emprego e renda. E legislações como a Lei da Liberdade Econômica são fundamentais nessa direção, nessa construção. E acho que tem até um detalhe aqui em Friburgo: o empresariado ele é participativo, ele gosta de estar atuando tanto na política e, assim, aí na boa política, está antenado ao que está acontecendo, emitindo opiniões e mais, ajudando. Sim. Muitas vezes ele colabora com... Cooperativo, né? Cooperativo, exatamente. Então, assim, eu acho que é uma característica que faz Friburgo realmente ser diferenciado. Sem dúvida. Max, estamos nos aproximando da reta final do programa e queria te pedir para você falar com seus eleitores e com a população de Nova Friburgo o que esperar desse novo mandato do vereador Max Bill. Pelo que eu percebi, você parece muito comigo. Eu também não consigo dormir se eu tiver mensagem de WhatsApp pendente. E às vezes isso vai até meia-noite, 1h da manhã. É isso. E é interessante, você está no exercício de uma função pública e eu não tenho mais o exercício dessa função pública, mas o princípio permanece, né? Que é o princípio da responsividade. Se alguém fez contato, é porque essa pessoa tem uma demanda e ela precisa ser respondida. Pode ser até que a gente não consiga atender, mas que ela precisa ter uma resposta. Às vezes a grande maioria, né? Isso. A gente não consegue resolver aquele problema, mas dá encaminhamento. Né? E ficar sem resposta jamais, né? Então o que esperar do Max Bill 2.0? Vamos lá. Já está 4.2. Já estou ficando velho. Muita dedicação nesse mandato. Como disse, os setores que eu pretendo atuar, gostar de gente, estar aberto, convidar todos para ir ao gabinete, marcar um bate-papo comigo, aqueles que tiverem interesse ou alguma demanda, deixar o gabinete à disposição. Eu respondo o meu WhatsApp, já
tema de reunião da assessoria, não, vamos compartilhar isso aí, vamos te ajudar que você não vai aguentar isso não, até o final do mandato você vai estar maluco. Mas eu faço questão porque acho que é uma resposta muito individualizada, você tem que se mecanizar essa ligação com o eleitor, com a população, não é bacana, não é o meu caminho. Eu pretendo me esforçar um pouquinho mais, responder às vezes demorando mais um pouquinho, mas ter essa resposta pessoal, né, que cada um merece. Eu não posso deixar de agradecer, né? Eu tive um primeiro mandato aí que eu fui eleito com 539 votos, fui favorecido pela regra eleitoral naquele momento, por exemplo, na regra atual eu não estaria eleito, então assim, foi na hora certa, no lugar certo, no momento certo, tive uma campanha sem grandes recursos, com os amigos, com as pessoas que acreditaram no meu trabalho, com o que a gente entregou de demanda, o que a gente conseguiu ir triplicando, fomos para 1.627. Então, assim, gratidão, a responsabilidade aumenta e pode ter certeza que a gente vai estar lá em defesa da população. Bom, parabenizar mais uma vez, Max, pelo excelente resultado alcançado, desejar muito sucesso no exercício do mandato e deixar o nosso programa Visão em Ação aberto para novas participações, sempre com temas de interesse da nossa coletividade. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que tanto na TV Cidade quanto no canal da TV Cidade no YouTube, na TV, canal 8 de Nova Friburgo, no YouTube, no canal da TV Cidade, você tem acesso aos nossos programas, às nossas programações, que sempre voltadas a tratar de temas voltados à Nova Friburgo. Desenvolvimento econômico, saúde, emprego, renda, turismo, enfim, tantas outras áreas que são fundamentais para Nova Friburgo. Um grande abraço, até a próxima.